é a pena ou a medida de segurança. E a medida socioeducativa é uma sanção penal? Posso chamar a medida socioeducativa de sanção penal? O menor de 18 anos não pratica crime de homicídio, de estupro, de tráfico. Pratica ato infracional análogo ao crime de homicídio, de estupro, de tráfico. O adolescente infrator, ele não é denunciado, ele não responde a uma ação penal. Ele é objeto de uma ação socioeducativa. O juiz não aplica pena, aplica medida socioeducativa. O delegado não prende em flagrante, o delegado apreende em flagrante pela prática do ato infracional. O juiz não vai expedir mandado de prisão, vai expedir mandado de busca e apreensão. Resumo da ópera: medida socioeducativa é uma sanção penal? É uma espécie de sanção penal? Não. Não pode chamar medida socioeducativa de sanção penal. Ok? A medida socioeducativa, ela tem um caráter, né, de educar, de tratar. Embora você tenha como exemplo de medida socioeducativa a internação. A internação não deixa de ter um caráter afetivo, porque a pessoa está lá, enclausurada, não vem para a rua. Bom, caráter educativo. A ideia da medida socioeducativa é educar o menor. Senhores, o doente mental, a gente já viu que ele pode ser condenado, né? Que depende do quanto que a doença mental afetou o criminoso no momento do crime. Tem pessoas que têm, de repente, um parente com doença mental e já teve a oportunidade até de entrar com uma ação chamada de interdição. Então, esse parente doente mental vai ser interditado. Interditado. E vai ser nomeado pelo juiz um representante legal desse interditado. Esse representante legal é chamado de curador. Ele é curador daquele doente mental, que precisa de alguém para gerir, né, seu patrimônio, sua vida, os atos da vida civil. Então, vamos imaginar que esse interditado, esse curatelado, que nunca praticou um fato violento, um dia matou alguém, um dia botou fogo, um dia agrediu alguém violentamente, um dia danificou, quebrou vidraça, saiu destruindo o carro. Vamos imaginar que essa pessoa que já tinha sido objeto de uma ação de interdição, natureza civil, não tem nada a ver com natureza criminal, essa pessoa um dia pratica um fato violento. Pergunto: durante a ação penal, vai haver necessidade de ser feito o chamado incidente de insanidade mental para que seja feito um exame de sanidade mental? Ou como essa pessoa já é interditada civilmente, isso desobriga, desonera a acusação ou a defesa de fazer o exame de sanidade mental? Não. Tem que fazer o exame, nesse momento do crime. Isso aí, perfeito. Ainda que essa pessoa seja doente mental, né, tanto porque já deu sinais, já vem sendo tratada, embora não tenha sido objeto de interdição, quanto aquela que já foi inclusive objeto de interdição, não me interessa se ela era doente mental antes do crime ou hoje, em que o perito médico legal, que geralmente é um psiquiatra forense, mas nem sempre é um médico, mas nem sempre é um médico, porque nem sempre tem peritos com formação médica, mas no momento do exame também não me interessa se ele é doente mental hoje. Tem que avaliar se ele era doente mental e o quanto que essa doença mental afetou no momento do crime. Então não adianta ter uma decisão civil de interdição antes do crime, ou uma avaliação hoje, dizendo que ele é maluco, que ele incapaz de entender hoje. O que me importa é no momento do crime.
Por isso que sempre que tiver uma suspeita de que o acusado é doente mental, tanto a defesa pode requerer ao juiz, tanto a acusação, o MP pode suspeitar que o cara seja doente mental, então o promotor pode requerer, ou até durante a investigação, o delegado pode perceber que o camarada é doente mental e o próprio delegado pode representar ao juiz, que o delegado não faz requerimentos a juiz, faz representação. E quem determina ou não o exame de sanidade mental é o juiz. Então houve uma suspeita de que o acusado, de que o investigado, se for durante a investigação, que ele é doente mental, tem que ser pedido pelo juiz. O único exame que o delegado não pode requisitar diretamente ao perito, não pode determinar, é o exame de sanidade mental. Qualquer outra perícia, o delegado tem o poder de requisitar. Agora, o exame de sanidade mental não pode ser determinado pelo delegado nem pelo promotor. Tem que ser solicitado ao juiz. Ok? Só tem um detalhe. Se perguntar na prova assim, se afirmar, julgue se é verdadeira ou é falsa a seguinte afirmativa. O delegado não pode requisitar exames de sanidade mental. Vocês vão julgar que está certa ou que está errada essa afirmativa. Pelo que eu falei. Está certo. Pelo que eu falei, está certo. Falei que o delegado não pode, tem que pedir ao juiz. Só que, na verdade, está errada. Você, Lara, acertou. Porque tem um exemplo, uma hipótese que o delegado pode determinar, requisitar essa perícia, esse exame de sanidade mental, que é quando há suspeita de que a vítima é portadora de doença mental. Se você pegar o crime de estupro de vulnerável, é quando a vítima do ato libidinoso é menor de 14 anos, ou por qualquer outra causa era vulnerável, não tinha capacidade para discernir quanto à prática do ato sexual. Então, muitas vezes, o camarada está dizendo, não, a menina, ela consentiu com o ato sexual, ela é muito sabidinha, ela sabia o que estava fazendo. E familiares dizendo, não, minha filha, ela tem problema mental, ela não entende. Logo, o que está se questionando não é a saúde mental do autor do fato, do investigado, e sim a saúde mental da vítima. O delegado pode requisitar exame de sanidade mental de vítima. Ou seja, não precisa pedir para o juiz. Agora, se for exame de sanidade mental do autor do fato, o delegado não pode. O delegado tem que representar ao juiz para que o juiz determine. Ok? Bom, tem como você ficar... só uma observação, já que aqui é uma turma de direito, embora não lecione processo penal, quando durante a persecução penal, que é a investigação ou a ação penal, houver suspeita de que o autor do fato tem doença mental, vai ter que ser feito um exame de sanidade mental. Tá? Mas cuidado com questão de prova objetiva. Porque quando você já tem uma ação penal em andamento, a ação penal principal, a questão principal é saber se tem direito de punir ou não. Ou seja, o promotor denuncia o Caio, narrando um fato criminoso e pede a condenação às penas do artigo 121, 155, 57. E a defesa vai dizer, não tem que aplicar pena não. Ele tem que ser garantido é o direito de liberdade. Então, no processo penal, você tem um conflito de direitos, direito de punir versus direito de liberdade do acusado, e o juiz, no final, vai decidir isso. Então, a questão principal de uma ação penal é saber se tem direito de punir ou não. Okay? Mas existem questões que podem se apresentar, questões chamadas de incidentais. E uma das questões incidentais é saber se o cara tem ou não doença mental. Então vai ser determinado, vai ser deflagrado um incidente de insanidade mental. E aqui é que está a pegadinha. Se você errar o nome, você erra.
O exame se chama exame de sanidade, não é exame de insanidade. O nome do exame que o perito vai fazer é exame de sanidade. Mas o nome do incidente processual é incidente de insanidade. Se você errar isso na prova, você perde a tua vaga no concurso. Então, o exame que o perito faz é exame de sanidade mental. Mas para fazer o exame de sanidade mental, tem que ser requerido ali o chamado incidente de insanidade mental. Incidente de insanidade. Bom, vamos tocar o barco aqui. Senhores, o doente mental, cuja doença mental tornou inteiramente incapaz de entender. Esse doente mental que é inteiramente incapaz de entender, tem que ser condenado ou tem que ser absolvido? Absolvido. Por quê? Porque se é inteiramente incapaz, ele é um inimputável. E eu não reprovo aquilo que o inimputável faz. Ok? Mas eu pergunto, a absolvição que ele vai ser objeto é uma absolvição própria ou imprópria? Imprópria. Por que imprópria? Porque foi provado que ele matou alguém. Então tem a materialidade, tem a morte, o cadáver, as facadas. Então tem a materialidade daquele fato. E tem a prova da autoria. Foi esse doente mental que esfaqueou, deu 150 facadas. Era para ser condenado. Mas ao invés de condenar, como não recai sobre ele o juízo de reprovação, pois era inteiramente incapaz de entender, ele vai ser absolvido. Mas é uma absolvição que ele vai, não obstante absolvido, ter que se submeter a uma sanção penal. Muito embora ele venha a ser absolvido, ele vai ter que se submeter a uma sanção penal. Qual sanção penal? Medida de segurança. Então, o doente mental que é absolvido em razão da doença mental, ele vai ser objeto de uma absolvição imprópria, porque, não obstante ele seja absolvido, ele revelou uma periculosidade. Sobre ele não recai no juízo de reprovação, de reprovabilidade, mas sim no juízo de periculosidade. Então, se ele é perigoso, ele revelou essa periculosidade matando alguém, então tem que ser tratado. Logo, ele é absolvido, mas vai ser submetido a uma medida de segurança, que é uma sanção penal. Senhores, pelo que está no Código Penal, a regra é você aplicar a medida de segurança de internação. A regra é aplicar como medida de segurança a internação em manicômio judiciário. O cara vai ficar meio que preso, né? Porque vai ficar lá no quarto, enclausurado, tomando remédio. Porém, é possível aplicar o tratamento ambulatorial. Então, como é que funciona no Código Penal? Olha, se o camarada praticou um fato que a lei prevê pena de reclusão, ele tem que ser internado. Tem um exemplo, homicídio. Homicídio é pena de reclusão. Então esse doente mental tem que ser submetido à internação. Mas se ele praticou um fato que a lei prevê detenção, por exemplo, uma lesão corporal leve, pena de detenção de 2 meses a 1 ano, então a lei fala, olha, seria internação. Mas se o juiz achar conveniente, ao invés de internar, pode apenas submetê-lo a tratamento ambulatorial, em que não fica internado, fica apenas sendo submetido a remédio. Então, regra, pelo que está no artigo 97 do Código Penal, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.